bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Marcela Ferraz e o tema de hoje é para você, introvertido, você pessoa que não sabe o que falar. Então, vamos lá. O tema de hoje é sobre comunicação e como eu melhorei minha comunicação fazendo roteiro. Pois é, e agora eu vou falar que nem uma matraca aqui hoje. Pois é, gente, ficar que nem uma matraca. E... Bom, é isso. Vou passar algumas perguntinhas para vocês terem assunto, né? E não ficar falando de forma abstrata para vocês o que vocês têm que fazer. A forma um pouco mais abstrata eu vou falar em outro vídeo. Inclusive, tem a parte 2, né? Como eu falei em outro vídeo. Então, já fiquem ligados para assistir. Essa terça-feira, só um complemento para vocês fazerem o que eu tô falando aqui, e no próximo vai servir até para extrovertidos também, por isso que eu vou botar lá. Então, vamos às perguntas, mas antes, pega um papel e uma caneta, ou então um lápis, né? E vamos começar. Perguntas mais genéricas assim, né? O que você faz no tempo livre? Gente, eu anotei porque é muita coisa, tá? Bom, reparar no cabelo, na roupa da pessoa, no estilo em geral, pra ver se vocês têm alguma coisa igual, ou então se você gosta de alguma coisa que tá na pessoa, né? E é isso aí. Aí você elogia pra você elogiar, entendeu? É um começo. Perguntar a cor favorita, dia do aniversário, perguntar se pratica alguma atividade física, se já praticou, já praticou outras, né, na verdade, ou se a pessoa não faz, já praticou antes, e quais. Bom, perguntar se a pessoa prefere passeios mais calmos ou mais agitados, e é bom que vocês desenvolvem também sobre isso, né? Quais tipos de passeios e tal. Perguntar como é que foi no trabalho, como é que foi na festa, se vocês já tiveram intimidade, né? Como é que foi na prova, independente, né? Vamos lá, agora sim, em assuntos mais focados. Sobre artes, eu acho que é uma parte geral que eu vou dar, que serve para a maioria das pessoas, né? Não é uma arte, assim, uma questão de arte detalhada. Então, também vai ser um pouco geral isso. Sobre artes, quais gêneros musicais você costuma escutar? Quais você não gosta? Ou então perguntar ao contrário, né? Perguntar a primeira coisa que a pessoa não gosta e depois os que a pessoa gosta, pode ser também. Perguntar se ela prefere filme, novela, filme ou prefere ler, né? Também, e por quê? Por que prefere um desses três aí? E assim, de acordo com a preferência da pessoa, você pergunta primeiro, entendeu? Tipo, por exemplo, a pessoa gosta de ler. Aí, você pergunta qual gênero de livro a pessoa prefere e perguntar se é o mesmo para filme ou série, entendeu? Aí você pergunta, qual é o seu livro preferido? Qual é o seu livro favorito, né? Aí depois você pergunta, e de filme e série também? Você tem algum favorito? Algum filme, né? Alguma série favorita? Bem, E assim, se você é uma pessoa gostarem do mesmo gênero, vocês já podem, né? Vai desenvolver mais ainda, já pode tentar descobrir se vocês já viram ou se leram a mesma coisa, né? Dá pra perguntar as partes favoritas, dá pra perguntar os personagens favoritos. Então, assim, o assunto flui muito melhor quando a gente tem coisas em comum, né? Questão de quiz também, pra quem gosta de quiz. Nossa, vai ser muito bom vocês perguntarem, né? Assim,
Cada um fazer o quiz e perguntar quem eu seria em tal série, quem eu seria em tal filme, assim. E na internet, né, vocês fazem. E aí compartilha, né, pra pessoa, seria tal personagem, seria outro e tal. Então o mesmo personagem, tipo, caramba, olha só que legal, né? Aí vira uma coisa em comum também, mais uma coisa em comum. É... E, e além disso, serve até pra vocês saírem também, né? Vai que. Ou então pra compartilhar. Por exemplo, você viu um filme, uma série, um livro que é do gênero que a pessoa gosta e você também, você já compartilha pra ela, né? Pra ela ver ou ler também. E é isso. Ou então marcar de vocês saírem, né? Pra ver a mesma coisa, ou então de verem ao mesmo tempo, né? Uma esperar a outra pra poder ver os capítulos. Um esperar o outro. E, bom, a mesma coisa assim pra música também. Tem a questão de quiz pra bandas e tal, como você seria em cada banda. E o que você ficaria, né, também. E é isso, gente. Vai desenvolvendo mais assuntos. Questão de comida. Perguntar qual é o prato favorito da pessoa, se ela gosta de cozinhar, né? Então, assim, qual é o seu prato favorito? Você gosta de cozinhar? Aí, se a pessoa disser sim, se pergunta se ela prefere fazer doces ou salgados. E pergunta se pra comida é a mesma coisa, né? Porque, tipo, às vezes a pessoa gosta de cozinhar, vamos botar, a pessoa gosta de cozinhar mais doces, mas o que ela gosta de comer, na verdade, é mais pro salgado, entendeu? Às vezes acontece isso. Então aí você pergunta, e pra comida é a mesma escolha, né? Qual a sua sobremesa favorita? Se a pessoa gosta de cozinhar, né? Como eu falei, o que mais gostaria de aprender a cozinhar que ainda não conseguiu ou não teve oportunidade? Que você não gosta de comer, ou então se tem alguma restrição, né? Alguma alergia. Que mais? Sim, questão de viagem agora. Vamos lá, e você pergunta, já viajou antes? Pra onde? E aí você pergunta o motivo, né, pra pessoa, e qual o motivo que você viajou? Porque às vezes a pessoa viaja só pra férias mesmo, pra conhecer, mas assim, não tem vontade de morar, ou então pra conhecer e morar, ou então é pra estudar, pra trabalhar, e, né, tem vários motivos pra conhecer alguém, assim, né, pra visitar alguém, e então é isso. Aí você pergunta se a pessoa gostou da viagem, se a pessoa gosta de viajar. Porque, como eu falei, né, dependendo do motivo, às vezes a pessoa é para estudo, é para trabalho, mas é uma necessidade, não é que a pessoa goste de viajar ali, né? Mas é que ela viu uma oportunidade melhor, né? O emprego dela exige isso e ela tem que fazer para não perder, então, né? É o sacrifício do trabalho dela, no caso. Bom, e se a pessoa não falar que o objetivo dela é morar, aí você pergunta, né? Se ela já pensou em morar fora do estado ou do país e, e onde e por quê também. Relacionado a viagens, ainda perguntar assim, qual língua você acha mais bonita do mundo? E perguntar se ela gostaria de aprender, se a pessoa gostaria de aprender, se faz curso dessa língua, né? Ou se faz curso de alguma língua. Ou então se estuda sozinho, né? Se estuda por conta própria ali.
E caso a pessoa faça curso da que ela não escolheu, assim, da que ela não acha mais bonita do mundo, perguntar o porquê que ela não faz a que ela mais gosta, né? Porque às vezes a pessoa faz uma outra língua porque acha, né, que vai valer mais a pena para questão de trabalho, né, e tal, uma necessidade mesmo. Então, às vezes a pessoa nem gosta, mas faz por necessidade. E, bom, agora outro assunto, espiritualidade e misticismo, para quem gosta de misticismo, né? Aqui é tudo questão mais para quem gosta mesmo, porque tem, né, religiões que não aceitam certo. Inclusive, eu vou até dar outras opções para quem tem religião e tal, que não tem nada a ver com misticismo. Vamos lá. Aí perguntar, né, se a pessoa tem religião, qual é a religião dela, se... e assim, caso não seja da mesma, ou então você não tenha, e a pessoa tiver, e gosta de refletir sobre esses assuntos. Então, assim, caso você ainda não saiba sobre, né, e vocês são de religiões diferentes, caso você ainda não saiba sobre, perguntar e ver os pontos que tem em comum entre a sua religião, assim, entre as suas. Poxa, isso vai ajudar a unir mais, eu acho, assim. Vendo que não tem tantas diferenças, é muito legal ter esse respeito. E pra quem não tem nenhuma e se interessa por esse assunto, nossa, vai ser tipo uma pesquisa, né? Então vai acabar acrescentando. Vai ser muito legal. Nossa, eu tô muito branca na câmera, meu Deus do céu. Gente, esqueci de botar o filtro. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que o vídeo tá ficando bom. Meu Jesus, também tá passando muitos minutos. Gente, desculpa. Vamos lá, que tem coisa pra falar pra caramba. Eu falei que ia ficar igual uma matraca aqui. Meu Deus. Vamos lá. Aí, tá, pra quem gosta de misticismo agora, perguntar o caminho de vida da pessoa na numerologia por quê? Porque aí você já fica sabendo as coisas que combinam de vocês e não, ou que não combinam, né? Se vocês vão combinar ou não. Porque a partir do caminho de vida, dá pra... tem questão de combinações ali. Análise de combinação. Perguntar os elementos que predominam no mapa astral da pessoa. Porque aquele negócio, gente, às vezes só saber o signo não adianta, não faz muito sentido. Porque às vezes a pessoa de um signo, você acha que ela é de um jeito, mas na verdade ela é de outro. Por que ela é de outro? Porque ela tem predominância em outro elemento, que às vezes não é o dela, que não tem a ver com o dela. Então, é melhor você saber os elementos, que você já sabe mais ou menos a base da pessoa ali, é legal. Qual o signo do zodíaco chinês ou japonês também? Eu acho bem interessante, porque também tem essa vibe de combinações e tal. E lógico, nem tudo bate, né, gente? Também, agora pra questão assim, eu tenho religião, minha religião não aceita essas coisas. Beleza, tranquilo. Ou então a pessoa que eu tô conversando não aceita essas religiões, né? Tem uma religião que não, ao contrário, tem uma religião que não aceita essas questões de misticismo. Ok, então aceita a parte de psicologia e é por isso mesmo. E inclusive para quem gosta de quiz isso é muito, muito bom. Por isso mesmo tem testes psicológicos. E aí você pode perguntar, né? Ou apresentar a pessoa, às vezes ela nem conhece. Então assim, aí você fala, qual é o seu MBTI? Se a pessoa não conhecer, ou inclusive você não conhecer, eu até recomendo. É muito interessante, a gente bate muita coisa. Aí você vê, eu apresento a pessoa o teste de MBTI também. E vê a combinação de vocês. Pesquisa na internet aí. Também tem outros, perguntar qual é o temperamento da pessoa. Também é outra
Também é outra parte interessante. Que mais? Sim, é verdade, já esquecendo, porque tem muita coisa. Quais são os principais arquétipos de Jung, entendeu? Da pessoa. Então, assim, quais são os seus principais arquétipos de Jung? Isso é muito bom também. E, inclusive, isso é bom até para saber quais são as profissões, assim, que melhor se encaixam, né? Ou então, qual é o público que você quer atingir. É bom ter esses arquétipos, entendeu? Se você quer ter uma empresa ou algo assim, é bom saber qual é o público que você quer atingir. E se vai combinar com o seu arquétipo ou não. Bom, e também tem testes, eu acho que psicológicos de profissão, se eu não me engano. Então é muito interessante fazer e compartilhar isso. Questão de despedida, assim, né? Aí pra encerrar, eu acho que tanto na internet, né? Quanto pessoalmente. Mas na verdade isso aqui, um deles serve para os dois e o outro é mais para quem saiu mesmo. Aí você fala, tipo assim, se você conheceu a pessoa ali, né? Pode falar, foi bom conversar com você, gostei, ou então, gostei da nossa conversa, gostei de conversar com você. Poderia me passar algum contato para continuarmos a nos conhecer? Aí você pergunta desse jeito. Caso você não conheça a pessoa, e se não, se for na internet, se for ali no momento, você fala, né, que gostou de conversar com a pessoa, mas que precisa ir, né? Você pode ter alguma outra coisa pra fazer, ou então o outro dia, né, você vai ter que acordar cedo, ou ter outras coisas pra resolver também no outro dia, e você pode estar cansado, né? Bom, questão de... Mas agora, se você já tem intimidade, assim, com uma pessoa, você pode falar mesmo assim, foi bom te encontrar, mas eu, assim, quero ir embora, eu preciso ir embora porque... E não tem nada a ver com você, é a questão da minha bateria social mesmo. Preciso recarregar, ou então, que eu tô cansada, essas coisas, sabe? Ou então falar mesmo que vai ter que acordar cedo, que vai ter que fazer. Aí, se quiser dar satisfação. É isso. E vai ter a segunda parte. Bom, a partir dessas perguntas, você pode acabar descobrindo, né? Algo em comum, coisas em comum, e compartilhar momentos, coisas e assuntos com mais pessoas, porque aí você. E assim, que eu digo momentos ou coisas, é porque coisas tipo, você quanto mais souber do que a pessoa gosta, você já vai se ligando assim, das possibilidades até de presente que você pode dar pra ela no aniversário, de coisas surpresas assim que você pode dar. Então, ou então os lugares, né? Momentos, a questão de momentos. Poxa, os lugares que você pode chamar ela, você já tem mais noção. Ou até o que você pode compartilhar, né? Realmente. Indicar pra pessoa ver ou fazer, assim. Lugares que ela pode ir. E isso. E, ou seja, né? Vai ajudar na sua comunicação. E um pouco na interação social também. Mas, só pra deixar claro, assim. Se a pessoa estiver interessada, ou então quiser ser mais educada, ela vai te retribuir as perguntas no mínimo. A não ser que que surja um imprevisto, assim, algo importante, aí vai que, né? Então, assim, aí realmente não vai ter como... Bom, eu acho que dá pra saber, às vezes, né? Que a pessoa tá mentindo ou não, dá pra saber. Assim, quando a pessoa se interessa ou não. Geralmente dá pra saber. Bom, e
é isso, se ela estiver bem interessada, ela vai também jogar ali alguns assuntos. Outra coisa, tem gente que você não precisa gastar todos os assuntos, sabe? Tem gente que vai conseguir ajudar a fluir melhor. Às vezes com um assunto, nossa, dá pra falar bastante. Bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para quem também tem essa dificuldade. Se inscrever no canal. E caso vocês sigam essas dicas e sigam esse roteiro, né, na verdade, porque é um roteiro. Mas assim, gente, no começo vai ser roteiro, mas depois vocês vão acostumar e vai ser muito mais fácil, vai ficar muito mais natural. Então, assim, caso vocês pratiquem, por favor, deixem nos comentários, assim, depois de um tempo, deixem nos comentários se funcionou, se tá funcionando, quero muito saber. Bom, foi isso. Tchau, até o próximo vídeo. Não percam a segunda parte, que vai estrear na próxima terça-feira. É isso aí. Até mais.